Bem, hoje vamos falar sobre radiciação, certo? Então vamos primeiro falar dos elementos da radiciação. Então, esse rapazinho aqui é o radical, certo? O que está aqui fora, nessa posição onde está o N, a gente chama de índice da raiz. E esse rapazinho que está dentro do radical a gente chama de radicando, certo? Então, por exemplo, a gente pode, isso daqui a gente, quando não tem número aqui, a gente subentende que tem 2. E a gente lê isso daqui como sendo raiz quadrada de 5, certo? Quando a gente tem um 3 aqui, por exemplo, a gente chama isso daqui de raiz cúbica de 7, certo? Então, de maneira geral, quando a gente tem um n aqui, a gente lê isso daqui como sendo a raiz enésima de x, certo? Então, só para reforçar aqui, esse rapazinho aqui é o que a gente chama de índice, certo? Esse daqui é o radical e o que está aqui dentro é o radicando. E o valor numérico desse rapazinho aqui é o que a gente chama de raiz, certo? Então, dizer a raiz enésima de A igual a B quando B elevado a N for igual a A, certo? E essa igualdade aqui a gente lê raiz enésima de A igual a B. Então, vamos fazer dois exemplos aqui. A raiz cúbica de 8 é igual a 2, certo? Por quê? Porque 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, é igual a 8, certo? Então, só mais um exemplo. A raiz cúbica de 27 é igual a 3. Por quê? Porque se a gente pegar 3 e elevar a 3, isso dá 27. Agora vamos ver algumas observações para a raiz enésima de A, certo? No caso, se o n aqui for par ou ímpar, certo? Vamos ver agora algumas condições para a existência da raiz enésima de A, certo? Então, no primeiro caso, vamos analisar quando esse rapazinho aqui, quando A é positivo, certo? Então, se esse rapazinho aqui é positivo, então esse n aqui ele pode ser um número par ou um número ímpar, certo? Que não vai ter problema. Por exemplo, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. A raiz de 9, a raiz quadrada de 9 é 3. Não tem problema. Se esse rapaz aqui for positivo, então esse índice aqui pode ser par ou ímpar. Não tem problema. Por outro lado, se esse rapazinho aqui, o A, for negativo, certo? Então não vai existir a raiz aqui quando esse carinha for par, certo? Não nos reais, né? Então, por exemplo, raiz quadrada de menos um não existe, certo? Por quê? Porque não existe nenhum número que elevado ao quadrado seja igual a menos um, certo? Com x nos reais, né? Então, quando o rapazinho que está dentro do radical, né, for um número negativo, só vai existir a raiz quando o índice aqui for ímpar. Por exemplo, raiz cúbica de menos um é igual a menos um. Por quê? Porque menos um ao cubo é igual a menos um, certo? Então, sempre que o rapazinho aqui for negativo, só vai existir a raiz quando o índice for
ímpar, certo? Se o índice aqui for par, não vai existir a raiz de um número negativo nos reais, ok? Vamos ver agora algumas propriedades dos radicais, certo? A primeira é que se o n for ímpar, a gente pode ter essa igualdade aqui, certo? Que a raiz enésima de A elevada a n, certo? Vai ser o próprio A. Por exemplo, se a gente tiver a raiz cúbica de 1 elevado a 3, isso daqui vai ser 1, certo? Porque a gente pega esse carinha aqui, coloca como expoente do 1 e isso daqui vai dar 1, certo? Então sempre que o índice aqui for ímpar, certo? Então a raiz enésima desse cara aqui elevado a n vai ser o próprio A, se o n for ímpar, certo? No meu caso, se o n for par, a gente tem que se ter cuidado só que a raiz enésima de A elevado a n, no caso de n par, isso daqui vai ser o valor absoluto de A, certo? O módulo de A. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, certo? Isso daqui é igual a um módulo de menos 1, que é 1, certo? Então, só ter esse cuidado. Quando o índice for ímpar, não tem problema, vai ser o próprio A. Mas quando o índice aqui for par, então a raiz enésima de A elevado a n vai ser o módulo de A, o valor absoluto de A. A última propriedade aqui, quer dizer, dessa parte, é que quando a gente tem a raiz enésima de um produto, isso daqui vai ser o produto da raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, certo? Então, por exemplo, a raiz cúbica de 6 é igual a raiz cúbica, 6 é igual a 2 vezes 3. Então, isso daqui vai ser igual a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3. Certo? Então, a gente sempre pode escrever a raiz enésima do produto como sendo o produto das raízes enésimas. Se a gente tiver a raiz quadrada de 10, certo? Isso daqui a gente pode escrever como sendo 10 pode ser 2 vezes 5. Então isso daqui a gente pode escrever como raiz de 2 vezes raiz de 5, certo? Vamos ver mais algumas propriedades. Assim como no produto, também vale para o quociente. Então, se a gente tem a raiz enésima de um quociente, A sobre B, a gente pode separar na raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Por exemplo, eu quero calcular a raiz quadrada de 1/4, certo? Então, isso daqui a gente pode separar na raiz quadrada de 1 dividido pela raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2. Certo? Então, a raiz quadrada de um quociente, a gente escreve assim por causa dessa propriedade, certo? Então, vou fazer mais um exemplo aqui. Se eu quiser calcular a raiz quadrada de 16 sobre 25. Isso daqui vai ser a raiz de 16 dividido pela raiz de 25. Raiz de 16 é 4 e a raiz de 25 é 5. Agora, sempre que a gente tem uma raiz enésima
de a elevado a m, a gente pode dividir o índice e esse expoente aqui pelo mesmo valor p, desde que o p seja diferente de zero, certo? Então, um exemplozinho, se a gente tiver a raiz quarta, certo? De 3 ao quadrado, por exemplo. Então a gente pode dividir esse carinha por 2, por exemplo. Então isso daqui vai ser igual a raiz quadrada dividido por 2 elevado a 3 dividido 2 dividido por 2. Isso daqui vai ficar 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Então vai ficar raiz quadrada de 3, certo? Então sempre a gente pode, quando a gente tem uma raiz dessa forma aqui, a gente pode dividir o índice e esse expoente aqui pelo mesmo valor, certo? Desde que esse valor seja diferente de zero. Agora eu acho que essa propriedade aqui é uma das principais que a gente usa bastante, certo? Que sempre que a gente pode transformar um radical, certo? Em uma potência, certo? Por exemplo, a raiz cúbica de 2, certo? Como aqui não tem nada, então é porque tem um. Então isso daqui é igual a 2 elevado a 1/3, certo? A gente sempre pode fazer essa transformação. Então lembre que se a gente tem isso daqui, a gente pode escrever isso. Se a gente tem isso daqui, a gente pode escrever isto daqui. Então, se a gente tem a raiz cúbica de 8, isso daqui é a raiz cúbica, 8 é 2 ao cubo. Então isso daqui vai ser igual a 2 elevado a esse carinha dividido por isso daqui. 3 dividido por 3, 1, que dá 2, certo? Então, 2 ao cubo é igual a 8. Daqui a pouco nós vamos fazer exemplos onde a gente vai usar as propriedades, certo? Então, vocês fiquem à vontade para ficar revendo as propriedades, porque o ideal é que vocês saibam todas elas. Porque quando a gente for fazer o exercício, fica mais fácil de lembrar, certo? Então, a sexta propriedade diz que a raiz enésima da raiz enésima de A pode ser escrito como sendo a raiz n vezes m de A, certo? Ou seja, sempre que a gente tem uma raiz dentro de outra aqui, a gente conserva esse rapazinho e multiplica os dois índices, certo? Então, por exemplo, se eu quero calcular a raiz quadrada de 16, certo? Isso daqui a gente pode calcular manualmente, na força bruta. Isso daqui vai ser a raiz de 16 é 4. E a raiz de 4 é 2, certo? Porém, também podemos calcular usando essa propriedade aqui. Esse daqui vai ficar... Aqui é 2 e aqui é 2, então vai ficar raiz de 16, 2 vezes 2, 4. Certo? Então isso daqui vai ficar raiz quarta. 16 é 2 a quarta, se você fatorar. Isso daqui então vai ficar 2 elevado a 4 sobre 4, e 4 sobre 4 é 1, que dá
2. Certo? Essa propriedade aqui é bem importante. Então, se a gente tem uma raiz dentro de outra raiz, a gente conserva esse rapazinho aqui, o radicando, e multiplica os índices. Bem, agora duas observações, né? Que a gente viu como se multiplica radicais, certo? E como se multiplica, como se divide radicais, certo? Então, a gente não pode fazer o mesmo com adição e com a subtração, certo? Significa dizer o quê? Que nós vimos que a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3, isso daqui era a raiz quadrada de 6, certo? Só que a gente não pode fazer isso daqui para adição e para subtração. A raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3 é diferente da raiz quadrada de 5. E o mesmo vale para a subtração, certo? A raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2 é diferente da raiz quadrada de 3, certo? A gente pode usar a propriedade no produto, certo? E podemos usar a propriedade também no quociente, certo? Ok? Mas adição e subtração não podemos usar a propriedade, certo? Na soma e na subtração.